E Marco, já vou começar colocando você na parede. Como você enxerga o cenário econômico do Brasil aqui para 2023 com todas essas questões que estamos vendo, né? Bolsa subindo, né? Dólar caindo, muitos riscos político e fiscal. Como você enxerga esse cenário econômico? O pessoal que me acompanha aí nas redes sociais, assim, eu não sou tão ativo assim nas redes sociais. Eu falo que eu uso as redes sociais só para divulgar um pouco do nosso trabalho, mas eu não sou influencer, né? Mas para quem acompanha no dia a dia sabe que eu sempre tô na ponta ali do mais otimista, né? Então eu sempre tento olhar um pouco o copo meio cheio, né? Achar um otimismo. E eu acho que a gente tem otimismo, assim. O mundo, a gente volta a crescer nesse ano de 2023, né? Então, a gente tinha um receio muito grande da China crescer muito pouco. Se a gente olhar os últimos 60 dias, até a gente conversa muito com gestores globais, e aí um time que eu gosto muito chama Goldman Sachs, né? Um dos maiores bancos do mundo. Eles revisaram para cima as projeções, principalmente da China, em 2023, e isso eles fizeram dos últimos 60, 70 dias para cá. Então eu tô falando assim, pô, a China vai crescer mais? Ele demanda mais petróleo, demanda mais minério de ferro, demanda mais siderurgia, demanda mais emprego, celulose, enfim, outras commodities. Pô, os Estados Unidos vai entrar em recessão? Pode ser que sim, mas vai se tiver uma recessão muito fraca. Europa tá praticamente também descartada uma recessão muito forte na Europa, né? Então, basicamente, isso é muito bom para o Brasil. Tudo bem, a inflação incomoda o mundo inteiro, mas ninguém está falando mais de uma inflação descontrolada no mundo inteiro, mesmo na Europa. Então, assim, o pior, que até eu falei, o pico da inflação mundial parece realmente ter passado. E o pior para a Bolsa, principalmente, é a inflação e juros muito altos. Isso joga muito contra. Só que a Bolsa, até eu coloquei um gráfico eu faço uma live no YouTube toda segunda-feira. Eu tava lá com o time da Avenue ontem, falando um pouquinho de estratégia global, né? E eu coloquei um gráfico que é justamente isso. Os preços dos ativos, principalmente nos Estados Unidos, no S&P 500, a gente tem lá 200 anos de história, ou mais, eles costumam antecipar de 6 a 9 meses o low do pico, na verdade, o low, né, da baixa de earnings, né? O que eu tô querendo dizer? A gente já sabe que os lucros vão cair ou vão ser fracos nos Estados Unidos. Só que a Bolsa já vai antecipando esse ponto negativo e já vai antecipando 6 a 9 meses antes. Então você fala, por que a gente está com um cenário tão ruim ainda, né? Ainda fraco, possibilidade de recessão, as empresas de tecnologia mandando embora, e a Bolsa está subindo lá? Porque já está antecipando lá na frente. Já está antecipando outubro, novembro, dezembro, que a gente pode começar a ter um corte de juros lá nos Estados Unidos, né? Então assim, eu falo que o cara de bolsa, investidor de bolsa, ele tem que escolher uma direção, né? Ou você tá na bolsa ou você não tá. Não adianta você falar, Marco ou Ivo, me avisa o dia exato para eu entrar na bolsa, né? Não tem. O cara tem que estar todo dia comprando, vendendo, olhando o melhor preço de entrada, fazendo preços relativos, enfim, comprando. Mas ao mesmo tempo a gente tem um cenário de juros no mundo todo e no Brasil, que acho que a grande discussão o Brasil, eu acho que com muito ruído, com muita falta de coordenação, né? Um ministro fala uma coisa, outro ministro fala outra, o presidente fala, não, eu que falo aqui, eu que determino. Essa falta de coordenação traz muito ruído, traz muita descoordenação, pelo menos percepção de descoordenação, né? E aí que o mercado fala assim, eu não sei quem que manda, eu não sei se é o presidente, se é o ministro da Casa Civil, se é o ministro da Fazenda, eu não sei quem que manda, né? O ministro da Fazenda fala uma coisa, ele fala, não, na verdade eu quis dizer outra coisa, né? Ele vai lá e conserta no mesmo dia. E isso o que acontece? É percepção de risco, e até por conta dessa política, né, fiscal mais frouxa, né, mais assistencialista. O que acontece? Agora, a grande discussão nesse mês de fevereiro vai ser vamos ter que retomar aqueles impostos que a gente tinha concedido lá para reduzir o preço de gasolina. Devolve impostos, beleza, tem mais uma fonte de arrecadação, mas devolve o preço de gasolina. O preço da gasolina vai voltar a subir. É mais inflação. Já estão falando de inflação perto aí de 6% para esse ano. Ou seja, os juros não tem mais espaço para cair. Aí a gente volta para o fundo imobiliário, ou qualquer outro ativo mais parecido com uma renda, né? Até tem tokens aqui de tokens, né, de renda fixa digital, enfim. A gente tem acesso, na Coinex também deve ter, de 16, 17, 18% ao ano. Às vezes tem risco, tem. Só que do outro lado tem a isenção de imposto por um ativo digital. Você fala, para que eu vou para a bolsa? A bolsa teria que subir quanto para eu ir para a bolsa? Então eu entendo também da pessoa que não está indo para a bolsa nesse momento, né? Que está sacando, ainda está reduzindo posição.
Porque tem ativo pagando 18% líquido, né, de imposto de renda pré-fixado, né? Com um risco ali muito próximo, né? É um risco, você fala assim, pô, é um risco de um FGC? Não. Pô, mas o FGC tá pagando, sei lá, 13%, 14%, no melhor dos casos. Pô, aqui a gente tem 18%, e se bobear, livre de imposto de renda. É muita coisa, né? Então, esse é o cenário que a gente tem. É um cenário que, se olhar para o copo meio cheio, eu acho que o Brasil tá bem. Mas se olhar pelo copo meio vazio, não é um cenário fácil para equity ainda no Brasil, né? É só olhar para nossa bolsa, subiu em janeiro, devolveu tudo na cara em fevereiro, né? Assim, coisa de 3, 4 dias, devolveu tudo, zerou, a gente tá no negativo até um pouco, né? No acumulado do ano. E lá fora, S&P 500 em alta, Nasdaq em alta, Bolsa Europeia em alta, Bolsa Chinesa em alta, né? Aqui a gente tem algumas ações em alta, mas na média, o Bovespa vai fechando, já tá no meio de fevereiro aí caminhando para um terreno negativo, né? Principalmente essa última semana foi uma pancada só. Até o pessoal fala assim, pô, a bolsa caiu 3% na semana, um pouco mais de 3%, mas parece que foi 10%, né? Assim, foi uma porrada forte, né? De queda. E assim, você falou uma coisa muito interessante, né? Que a bolsa acaba antecipando ali um cenário lá para frente de 6, 7, 8, 9 meses, né? E a bolsa, ela subiu bastante ali no mês de janeiro, né? Devolveu agora, mas subiu bastante mesmo com todas as tensões políticas e fiscais que a gente estava vivendo, né? Então, você acredita, então, que a economia no final de 2023 estará bem melhor do que a gente terminou 2022? Eu acho que é primeiro entender assim, pô, o que fez a bolsa subir, pelo menos a bolsa local, né? Primeiro, eu acho que a gente poderia ter subido muito mais, se não fosse todos os ruídos políticos. Até como que a gente sabe isso? Olhando para o câmbio, né? Não para a bolsa. Se olhar para o câmbio dos nossos pares aqui da América Latina, a gente já deveria estar 4,80, 4,70, 4,60, muito mais valorizado. Só que a gente não se valorizou. Valorizamos, mas muito menos do que os pares. Até saiu recentemente aquele índice Big Mac, né? Pelo Big Mac a gente deveria estar 4,80 pelo menos, né? Agora, você fala assim, pô, mas o gringo tá comprando bolsa brasileira, né? Tá todo mundo vendendo e o gringo tá enchendo a mão. Por que ele tá comprando? Eu não acho que o gringo tá comprando bolsa brasileira. Isso tá simplesmente fazendo a alocação mínima necessária que ele precisa fazer, né? Só que acontece, gringo é sempre bilhões de reais que entra de uma vez. Imagina, 1 bilhão de reais. Você divide por 5 no nosso câmbio, pô, ele tá colocando 200 milhões de dólares, não é nada no Brasil, não é nada. Você, pô, mas entrou 1 bilhão de reais. Pô, não é nada. O que aconteceu também é que no começo do ano, eu sempre falo isso, assim, tem um efeito, o famoso efeito calendário. Então, assim, os estatísticos tentam acertar assim, qual que é o melhor mês do ano da bolsa. Na verdade, já tentaram fazer tem uns papers falando qual que é o melhor dia para você operar a bolsa, né? E tem gente que fala que é sexta-feira, tem gente que fala que é segunda, mas janeiro, é verdade, assim, janeiro tende a ser um mês positivo. E por vários motivos, mas um deles é a própria realocação. Porque o cara recebe lá, os índices mudam, né? De dezembro para janeiro, e tem um índice global, MSCI global, que ele mudou, mas principalmente a Rússia saiu, e tiveram outros países que diminuíram a posição. Para onde que vai esse recurso? Vai um pouquinho de peso para México, um pouquinho de peso para Turquia, um pouquinho de peso para África do Sul, e o Brasil acaba aumentando um pouquinho o peso. Então esse recurso tem que vir automaticamente comprar um pouco de Brasil. Então não acho que está entrando a rodo dinheiro no Brasil, está entrando simplesmente aquilo que deveria entrar. Assim, o gringo não está. Até uma outra casa que a gente tem em parceria, que é o Merrill Lynch, eu lembro que em setembro, outubro, ali no meio das eleições, foi pelo menos que eu lembro, a primeira casa que rebaixou a recomendação de Petrobras. Ele falou assim, não dá mais para continuar com recomendação de compra, eu acho que vai mudar o dividendo. Isso tem muita coisa que nem aconteceu ainda. Eu sei que tem casa hoje gringa grande recomendando venda das ações da Petrobras, que é uma das pautas que a gente vai discutir hoje, né? Pô, mas pra você recomendar venda, você tem que ter muito, muito argumento pra você recomendar uma venda. E tem gente recomendando venda, eu digo assim, casa de corretora gringa grande recomendando venda, falando o seguinte, não se exponha em Petrobras, né? Isso é muito radical. Agora, falando para a economia, eu acho que, de novo, a gente pode ter algumas notícias positivas. Por exemplo, uma notícia positiva aqui é a chuva. A gente está tendo boas chuvas no verão. Pro lado positivo, né? Fora outros incidentes aí. Mas é bom para a energia. E a gente acabou de receber notícia que vamos ter bandeira verde aí por um bom tempo, né? Isso é bom para custo, isso é bom para pressão de inflação. Então tem alguns lados bons ainda.
para a economia. Então, eu acho que a gente pode ter uma revisão ainda marginalmente positiva para a economia nesse ano 2023, né? Então, vamos descartar aquele pessimismo extremo, mas também acho que não vai ser um ano de forte crescimento. E o que vai determinar realmente é a inflação e juros, né? E os juros, infelizmente, parece que inclusive foi divulgado hoje, né? A ata do Copom, e o Copom falou assim, ó, não tem espaço